Oi, gente. Estamos de volta para aprender sobre o capítulo 9. O capítulo 9, ele fala sobre as ligações químicas. Aprendemos muito sobre os átomos, como aqueles átomos se comportam, modelos atômicos, distribuição eletrônica, tabela periódica e até a parte da camada de valência, que seria a última camada daquele elemento na distribuição eletrônica. Nós sabemos que vários elementos químicos se unem para formar novas moléculas. Então, para que essas substâncias possam existir, precisamos que elas interajam umas entre as outras e formem moléculas, formem ligações. Essas ligações vão formar todas as substâncias que nós conhecemos. Dois deles são o diamante e o grafite, como tem na foto aí do slide. Elas apresentam fisicamente características diferentes, mas quimicamente são compostos por carbono. O diamante tem a sua especialidade de ser uma das substâncias mais duras do mundo, enquanto o grafite, nós utilizamos eles até como lubrificante. Então, observem que eles apresentam características diferentes, porém vêm de elementos químicos que são semelhantes, que é o carbono. Todos eles apresentam uma estrutura composta de átomos de carbono. Então, observem que só em mudar essas ligações, eu já estou mudando as propriedades dessas substâncias, as propriedades desses elementos. E aí a gente precisa aprender o que é uma ligação química. A ligação química, como a gente já falou, seria a união entre dois ou mais elementos. Só que existem alguns elementos da tabela periódica que são menos reativos. Ou seja, eles não gostam de interagir com todo mundo. Nesse caso, podemos considerar os gases nobres os gases que já têm tudo que os outros querem ter. Então, vamos dizer assim que eles são a parte rica da tabela periódica. Eles já apresentam uma estabilidade eletrônica que é observada na distribuição. Eles já apresentam 8 elétrons na última camada e eles são um pouco com ninguém. Dificilmente você vai ver uma ligação entre um gás nobre e outro elemento. Já os outros da tabela periódica, eles precisam se unir com alguém, formando moléculas para que possam ficar estáveis. O gás oxigênio é um exemplo. A molécula de O2 seria a união de dois átomos de oxigênio para que esses dois elementos possam se estabilizar. A água, H2O, também seria outro exemplo de ligação química que existe entre essas substâncias. Nós temos que entender um pouco sobre a regra do octeto. Como eu falei, a estabilidade é alcançada quando esse elemento apresenta 8 elétrons na última camada. Como assim? Esse elemento, quando você fizer a distribuição eletrônica dele, vai haver uma variação de elétrons lá no final, naquela última camada eletrônica. Então, essa variação, quanto a sua estabilidade, o elétron ele só vai se tornar satisfeito quando tiver 8 elétrons na sua última camada. Nem que ele tenha que perder ou ganhar. Então, ele vai procurar pegar emprestado, compartilhar. Ele vai tentar pegar emprestado com alguém. Como está aí na imagenzinha aí, o gifzinho, vocês podem observar o hélio de boa lá, já com seus 2 elétrons. Opa, 2 elétrons? Como é que 2 elétrons ele já está estável? O hélio é uma das poucas exceções que com 2 elétrons na última camada ele já se sente satisfeito. Por quê? Porque ele só tem uma camada eletrônica que é a K. E a camada K só comporta 2 elétrons. Ou seja, ele já enche a sua última camada com apenas 2 elétrons. Por isso que ele já fica satisfeito com 2. Então, se ele já está satisfeito com seus 2, ele não vai querer emprestar a ninguém, porque ele já está satisfeito, ele já cumpriu
o papel dele, que era a estabilidade. Então ele já alcançou a sua estabilidade tendo 2 elétrons na última camada. E aí no GIF a gente está vendo aí que o flúor tenta tirar um dos elétrons, compartilhar um dos elétrons e não consegue. Então por quê? Porque o hélio ele é pouco reativo, ele não vai querer reagir com ninguém assim tão facilmente. O primeiro tipo de ligação que a gente vai ver é a ligação iônica. Como o nome já fala, essa ligação iônica é a ligação que acontece por meio de íons. Ou seja, eu preciso ter uma carga positiva e uma negativa para que eu possa formar essa ligação. Geralmente, ela está associada, ela vai ser feita entre elementos metálicos e não metálicos. Ou seja, a grosso modo, a gente pode dizer que elementos da família 1A, 2A e 3A vão se juntar com elementos da 5A, 6A e 7A. Então, os três últimos grupos se juntam com os 3 primeiros grupos. E isso vai fazer uma ligação iônica. Então, como é que acontece? Vocês podem observar que elementos como o sódio e o cloro, eles não apresentam 8 elétrons na última camada. Fazendo a distribuição, como você pode observar aí, eu tenho para o sódio, na última camada, 3s1. Ou seja, o sódio só tem 1 elétron na última camada. Já o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. 2 subníveis, que é o 3s2 e o 3p5, somando a quantidade de elétrons dá 7. Então, um tem 1 elétron e o outro tem 7. Pela regra do octeto, quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada tende a perder esses elétrons, ou seja, ele vai doar para quem tem mais. Já quem tem 5, 6 ou 7 tem a tendência de receber os elétrons. Ele vai receber o elétron daqueles elementos que têm menos elétrons. Então, o sódio vai perder 1 e vai doar para o cloro, que tem 7. Então, o 7 mais 1 dá 8. Pode observar que agora, lá na última camada, 3s2 vai ficar com 3s2 e 3p6, totalizando 8 elétrons. Já quando você volta para o sódio, ele perdeu 1 elétron. Mas lembra que a regra do octeto é clara. Os elementos têm que ficar com 8 elétrons na última camada. Então, se o sódio perde 1, ele vai ficar sem nada? Não. A sua última camada passa a ser a anterior, que já estava completa. Então, ele tem 2s2 e 2p6, totalizando 8 elétrons. Então, fez com que a regra do octeto fosse cumprida. Por quê? Porque eu deixei os 2 elementos com 8 elétrons. Para que eu possa satisfazer essa regra do octeto, os elementos envolvidos nessa ligação têm que terminar com 8 elétrons, tá? Então, observem aí a observação que eu coloquei. Para a reação acontecer, os 2 elementos envolvidos devem ficar satisfeitos com os seus 8 elétrons na última camada. Lembrando que quando ele ganha elétron ou perde elétron, ele vai se tornar um íon. Toda vez que ele perder elétron, o íon positivo. Toda vez que ele ganhar elétron, íon negativo. Cada elétron que ele ganhar, um sinal de menos vai surgir para ele. Cada elétron que ele perder, um sinal de mais vai existir para ele. Em resumo, o sódio tem 1 elétron na última camada. Essa aí é uma das formas de representar, tá? Essa reaçãozinha aí em cima seria a estrutura de Lewis. Nós podemos representar desta maneira a distribuição eletrônica, a ligação iônica, tá? Então, o sódio tem 1 elétron, o cloro tem 7. Isso na última camada, tá? Quem tem menos doa para quem tem mais. Então, o sódio vai ficar com a carga positiva, porque ele perdeu um elétron. E o cloro vai ficar com a carga negativa, porque ele ganhou o elétron. E aí forma a molécula que nós conhecemos de NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Como é que a gente vai
montar essa molécula que vai ser formada por esses elementos. Então, primeiro, o sinal positivo, o íon positivo, ele tem que vir antes do íon negativo, ou seja, o cátion vem primeiro, o ânion vem depois. O número de cátions na fórmula deve apresentar sempre a menor proporção inteira, então você não vai poder colocar número decimal, tá? Então, por exemplo, H2O, você só vai poder colocar esse 2 como número inteiro, não vai poder colocar 2,5, por exemplo. Então, toda vez que faltar elétron, você vai ter que completar com outro elemento até que os dois fiquem completos, estáveis. Observa aí outros casos. Eu tenho o potássio, o K, na distribuição eletrônica, ele fica com um elétron na última camada, que é o 4s1. Já o enxofre, S, ele tem 6 elétrons na última camada, que é 3s2 e 3p4. Se eu quiser fazer uma ligação entre potássio e sódio, apenas um potássio não vai satisfazer o sódio, porque ele tem 6, se ele ganhar só um elétron do potássio, vai ficar com 7, então não vai ficar satisfeito. Então, para que eu possa fazer uma ligação entre o potássio e o enxofre, nós temos que fazer com que exista 2 átomos de potássio. E aí, observa aqui embaixo, ó, cada átomo de potássio vai doar um elétron para o enxofre. E como ele tinha 6, vai receber 2 agora, vai ficar com 8. Nesse caso, cada potássio perdeu um elétron. Porém, eu tenho 2 elementos potássio, 2 átomos de potássio. Então, vai ficar K2S. Colocando os íons, K mais, S, 2 menos. Opa, por que o K ficou mais e o S ficou 2 menos? Esse mais, porque o potássio, o K, ele só perdeu um elétron. Então, cada potássio perdeu um, por isso só ficou mais. E o sódio? O sódio ganhou 2. Então, como ele ganhou o sinal negativo, como ele ganhou 2, 2 menos. Então, esse número aqui em cima deve indicar a quantidade que aquele átomo ganhou, tá? Agora é com você. Considerando que o átomo do elemento químico X, que apresenta subnível mais energético igual a 6s2, reage com o átomo do elemento químico Y, que tem subníveis 4s2 e 4s2 e 4p5 na camada de valência. Qual é a fórmula química do composto formado? Aí nós temos que fazer lá as nossas comparações, não é isso? Então vai ficar que o X ele tem 2 elétrons na última camada, então ele tem uma tendência de perder esses 2 elétrons. Já o Y tem uma tendência a ganhar elétrons, como ele tem 7, vai ganhar 1. Então vou precisar de 2Y e um X, formando XY2. Então a gente tem que sempre saber qual é essa quantidade de elétrons da camada de valência ou da última camada eletrônica, tá? Os átomos de hidrogênio, eles também fazem ligação iônica, tá? Só que lembra que o hidrogênio, ele é um elemento que ele está por convenção lá na família 1A, porém não é o lugar fixo dele. Digamos assim que o elemento tem características diferentes, então ele vai estar fora daquela posição teoricamente, tá? Então, o hidrogênio ele não pode perder esse único elétron que ele apresenta. Então, ele vai ter que receber elétrons. Então, recebendo elétrons, ele tem que receber elétrons de quem está na família 1A, 2A e 3A. Ou nas 3 primeiras colunas dos elementos representativos, tá? Então, nesse caso, se eu quiser juntar o hidrogênio com o alumínio tem 3 elétrons na última camada. O hidrogênio só tem 1, mas ele só tem uma camada eletrônica, então ele só precisa de mais um, tá? Então, um alumínio vai conseguir satisfazer 3 hidrogênios.
E a fórmula que nós vamos ter vai ser AlH3, onde o alumínio vai perder 3 elétrons, vai ficar com a carga 3+, o hidrogênio vai perder 1 elétron, então vai ficar com a carga menos. E a fórmula molecular dela vai ficar AlH3. Os compostos iônicos, eles apresentam algumas características que são próprias dele. Dentre elas, nas condições ambientes, nas condições normais de pressão e temperatura, que é considerado como 25 graus Celsius e 1 atm, ele se apresenta na fase sólida. Então, em condições ambientais, os compostos iônicos têm características sólidas. Esses elementos, esses compostos, eles têm ponto de ebulição que são elevados. Então, por exemplo, ponto de fusão do cloreto de sódio, que é o NaCl, é de aproximadamente 808 graus Celsius. Bem alto, né? Quando dissolvidos em água ou na fase líquida, apresentam alta condutividade elétrica, o que é consequência do fenômeno da dissociação iônica, isto é, separação dos íons. Então, quando você coloca cloreto de sódio na água, vai formar os íons. Digamos assim que eles vão a molécula vai se afastar um pouco. E aí vai formar esses íons, que é o NaCl. E esses íons, eles são responsáveis por conduzir corrente elétrica. Então, uma água que tenha uma grande quantidade de sais minerais, eles têm uma tendência a transmitir energia elétrica. Muito bem, tá? E a última característica que a gente vai observar é que a maioria, geralmente, esses elementos apresentam uma boa solubilidade em água. Ou seja, você consegue dissolver, por exemplo, o cloreto de sódio, sal de cozinha em água. Então, eles apresentam uma boa dissolução, uma boa solubilidade em água, tá? Então é isso, gente. Daí a gente termina a primeira parte do nosso capítulo. Na próxima aula a gente vê a parte de ligação covalente e dá continuidade aos nossos estudos. Valeu, obrigado, até a próxima.